Olá a todos e todas, eu sou Maria Celeste da Silva Sotier, sou professora de Química do IFBaiano, campus Governador Mangabeira, e tenho doutorado em Química Analítica pela UFBA. A nossa apresentação será a importância da prática da saboaria artesanal, essa importância ecológica e ancestral. E eu vou explicar para vocês primeiro como fazer o sabão com óleo e depois 2 tipos de sabonetes de glicerina. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês terão o meu e-mail e também slides que vão explicar a parte teórica, as receitas e onde comprar os materiais. Bom, continuando, para a nossa primeira receita, que é o preparo do sabão com o óleo usado, nós vamos precisar de 1 litro de óleo, pode ser óleo de fritura ou outro óleo que já tenha sido utilizado. Nós vamos precisar de 260 ml de água, nós vamos precisar de soda cáustica, que vai ser pesado, 150 gramas. Caso você não tenha balança, por exemplo, eu usei essa soda cáustica, são 300 gramas. Então você pode dividir o conteúdo do frasco em 2 copinhos iguais, e aí você vai ter 150 em cada copinho. De qualquer forma, eu vou pesar para vocês terem uma ideia da quantidade. Lembrando que a soda cáustica é uma base forte e corrosiva, grande fonte de acidentes domésticos, queimaduras graves, inclusive envenenamentos. Então, caso ingerido, nós estamos usando os EPIs, né, que é o equipamento de proteção individual, luva, jaleco. Na hora de preparar a soda cáustica, vamos colocar a máscara. É preciso que seja feito num lugar aberto, ventilado. Se for dentro do laboratório, você usa capela. Importante também não usar nada de metal, então você usa colher de pau, você pode usar um vasilhame de plástico, tanto para preparar a soda cáustica como no restante do preparo. Somente para aquecer o óleo e aquecer a água é que nós vamos usar a panela comum. Então essa receita foi escolhida por ser uma receita simples, usar uma quantidade pequena de óleo vegetal. Então é uma receita vegana, caso você não acrescente nenhum produto animal, e é fácil de fazer. Nós inclusive vamos usar uma garrafa PET, então não precisa necessariamente nem ter os moldes. Então você ainda ajuda a reutilizar uma garrafa PET, que causaria mais poluição ainda. Existem várias receitas, né, na internet, inclusive tem uma receita que foi realizada por alunos nossos, né, de Miami, Governador Mangabeira, e essa receita é com óleo animal também. Não há problema nenhum em reutilizar o óleo animal. É bom que se faça isso, porque senão esse óleo animal vai ser descartado no meio ambiente. Lembrando que uma gota de óleo pode poluir 1000 litros de água. Então, descartar o óleo na pia ou no solo é um meio de impermeabilizar a água, matando a fauna e a flora, além de produzir também gás carbônico, contribuindo para o efeito estufa. Então, ao reutilizar o óleo, você está tendo uma atitude ecológica. Ao produzir o sabão dessa forma, você está também, enfatizando, dando importância a uma prática ancestral que já era utilizada há muitos anos por nossos antepassados, especialmente nas comunidades rurais. Essa prática, ao longo dos anos, foi se perdendo. Então, hoje em dia, eu pergunto nas minhas aulas e poucas pessoas sabem. Antes, isso era bem comum. Então, as próprias indústrias estão valorizando esse sabão mais artesanal. E agora, com a pandemia, a utilização do sabão foi destacada, né? Porque combate o coronavírus, e a prática artesanal, vegana, orgânica, fazer em casa, isso tudo está tendo valor. Então, se você procurar pesquisar, você vai ver que tem várias fontes, várias fábricas que estão vendendo esse sabão, que é mais puro do que aquele industrializado. Quando a gente produz o sabão, como eu explico lá nos slides, além de produzir o sabão propriamente dito, você também produz glicerina.
Na fábrica, eles separam essa glicerina e vendem. Então, este sabão que a gente prepara, a gente vai incorporar a glicerina ao sabão. A glicerina é um agente umectante, higroscópico, ou seja, ajuda a segurar a água na nossa pele. Então, esse sabão que é feito dessa forma, ele fica muito parecido com o sabonete, que por sinal é feito com gordura animal. Só que ao sabonete se acrescentam corantes, conservantes sintéticos, essências, etc., que o tornam mais, digamos assim, agradável do que o sabão para lavar roupa. Como esse é um sabão básico, a gente aconselha que você utilize para lavar roupa e pratos. E depois nós vamos ensinar ou mostrar para você, caso você já saiba, uma receita com a base glicerinada, que já tem um teor de glicerina maior, e estes sabonetes de glicerina você usará então para tomar banho, e inclusive é uma tendência agora, você pode usar também para lavar o cabelo, é o shampoo sólido. Então, dando início a essa primeira receita, nós vamos pesar as 150 gramas da soda cáustica. Então eu vou usar essa balancinha que eu tenho aqui, que é uma balança simples. Vou colocar a máscara, porque como a soda cáustica libera vapores, que são corrosivos, então é bom você usar a máscara. A luva também é necessária. Se você não tiver, você improvisa algum tipo de proteção na sua mão. Da mesma forma, se você não tiver o jaleco, você usa uma blusa de manga comprida. De qualquer forma, você tem que se proteger o máximo possível para evitar acidentes, ok? Aqui já está a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, já pesado, é 150 gramas. Como você pode ver, é um copinho quase cheio, é a metade deste frasco, que tem 300 gramas. Quando você for comprar, tente escolher a soda cáustica o mais puro possível, ou seja, próxima a 100%. Nem todas têm essa concentração no rótulo. Esta aqui, por exemplo, não tem, mas foi a que eu achei e eu já testei com ela e deu certo. Mas as diferenças no produto final se devem à qualidade do óleo, né, porque depende de quantas vezes e qual utilização, e à qualidade da soda cáustica. É por isso que nem todo sabão fica igual. Bom, então, retomando, o que é que nós vamos usar para preparar o nosso sabão ecológico e artesanal utilizando o óleo vegetal reutilizado? 1 litro de óleo, que já está aqui, que foi filtrado, coado num papel de filtro daquele de fazer café ou num coador de pano que esteja limpo. Então aqui temos 1 litro de óleo e aqui temos 260 ml de água. Eu tentei usar coisas que temos na cozinha para que você possa fazer em sua casa. Agora nós vamos aquecer até ficar morno o óleo em uma panela comum. E em outra panela comum nós vamos aquecer a água até ficar morna. Na verdade não precisaria aquecer, mas a gente faz isso para que a reação seja mais rápida, para que você não precise ficar agitando depois por muito tempo. Existem processos que são a frio, eles chamam de cold process, ou processos a quente, hot process. Então nós vamos usar esse porque
é o mais simples, né? Para você não ficar tanto tempo tendo que agitar a mistura até a reação se completar. Continuando com a nossa receita, aqui já temos o óleo que foi aquecido, está morno, e a água também que foi aquecida está morna. Então aqui tem 1 litro de óleo usado e aqui tem os 260 ml de água morna. Então, para ficar mais fácil, eu vou transferir o óleo para cá, que é o mesmo recipiente onde eles estavam. E esse óleo eu vou colocar na garrafa PET. Observe que é uma garrafa maior, não é aquela garrafa pequena. Porque como eu tenho 1 litro de óleo, a garrafa tem que ser daquela garrafa 1,5 litro, 2 litros ou mais. Para não correr o risco de ficar uma garrafa muito pequena e explodir. Observem também que o uso da garrafa PET só é adequado para esta quantidade, 1 litro. Se você quiser fazer uma quantidade maior, então você não vai usar a garrafa PET, você vai usar uma bacia, um balde, um outro vasilhame, de plástico também, ok? Para evitar acidentes. Agora vem a parte que é, digamos, a mais perigosa. Eu estou usando essa luva, mas o mais correto seria a de cá. Só que essa de cá é muito grande e eu perco muito a acessibilidade. Então eu estou usando essa e o jaleco cobre para evitar problemas. Geralmente, quando você vai preparar uma solução, você coloca o sólido primeiro, né? O solúvel, e depois o solvente. Nesse caso, como é uma base forte, agressiva e corrosiva, a gente coloca a água primeiro, que é a água morna, para que a reação aconteça mais rápido. Para que é só um pouquinho de água e uma grande quantidade de soda cáustica. Então você vai colocando a soda cáustica aos pouquinhos e vai misturando. À medida que você mistura, esse vapor é que é corrosivo, que você deve evitar. Então sempre você deve fazer ao ar livre, evitar ficar próximo a crianças, animais domésticos. É uma reação fortemente exotérmica, ou seja, mesmo que você estivesse usando água fria, a solução e o recipiente ficaria quente. Então eu recomendo a você não segurar o recipiente, sempre deixar apoiado. E usar um recipiente que realmente seja resistente. Plástico, nunca metal. Vidro até pode ser durante pouco tempo, que a soda cáustica agride o vidro, mas como é um pouco tempo que você usa, mas o melhor é um recipiente de plástico e você vai usar só para isso. Então você não vai colocar nada que for para comer nesse recipiente, você deixa separado. Eu estou usando propositadamente um recipiente simples, algo que você tem em casa. No laboratório a gente usaria um becker de plástico e tal, mas não é essa a proposta. A proposta é fazer de forma que todo mundo consiga fazer em casa, desde que tome os cuidados necessários. Esse vasilhame, não dá para você ver daí, mas fica muito quente. Então se você fosse segurá-lo, você não aguentaria. Porque além da água que já estava morna, a reação já produz calor. Bom, voltando aqui, a soda cáustica já foi dissolvida depois de muita agitação. E aí nós vamos adicionar a solução de soda cáustica a 1 litro de óleo morno que já está na garrafa. Vou consumir o normal.
E agora, nós vamos agitar. Observe que já houve uma mudança, né? A reação ainda não se completou, mas já está começando. Então agora você vai agitar com cuidado a garrafa. Não vira a garrafa para você, vira para o outro lado. E aí você vai agitar com cuidado. E aí, aos pouquinhos, você abre um pouco aqui para sair um pouco do gás. Então você faz isso durante 3 minutos. Então aqui, ó, já é a reação de saponificação entre o óleo e a soda cáustica. A garrafa está bem quente, a reação continua a ser exotérmica. Se você usar aquelas luvas maiores, você tem mais segurança, mas eu tenho dificuldade porque a mão é pequena e a luva é grande. Aí você abre um pouquinho. É por isso que a garrafa não pode ser muito pequena, porque senão você não vai ter espaço para fazer agitação com segurança. Então agora, nós vamos continuar agitando por 3 minutos dessa forma. Depois vamos adicionar os outros ingredientes. Pronto, já se passaram os 3 minutos. O gás que sai resultante da reação é mais nos primeiros minutos. Depois já não tem mais, mas a gente abre só por motivo de segurança. Então agora eu vou adicionar os ingredientes que faltam. Então, a receita pede que se coloque 50 ml de álcool. Pode ser o álcool 70, o álcool de cereais, o que você tiver. Então, eu fiz uma pequena modificação. Em vez de colocar o álcool puro, eu fiz um extrato de erva doce. Então eu coloquei aqui só para você ver como fica. Então, para fazer o extrato, eu coloquei a receita também nos slides. Então você usa, por exemplo, 10 gramas do erva doce, que é comum, né? É fácil de achar. Aí você coloca no frasco, coloca 100 ml do álcool. O melhor é o álcool de cereais. Mas se você não achar o álcool de cereais, você usa o álcool comum. Deixe em repouso por uns 10 dias guardado. Depois você filtra e aí você tem o extrato. Esse extrato você vai guardar num frasco escuro. E aí ele demora, bota um rótulo e você pode usar. Então você pode fazer de erva doce, camomila, alecrim, várias opções. Então você já une os efeitos antioxidantes ao seu sabão. Ele fica melhor ainda. Então vou acrescentar o extrato de erva doce, ou do que você quiser, ou simplesmente os 50 ml de álcool, que agora todo mundo tem, né? É só um pouquinho, meio copo americano, mais ou menos. E se você quiser, você coloca algumas gotas de uma essência em óleo, certo? Da outra vez, eu usei esse aqui, que é um óleo de citronela, que vende no supermercado. E é bom porque combate os mosquitos. E tem um cheirinho agradável e tem nos quintais também. E agora eu vou usar um óleo essencial de hortelã. Então a quantidade você bota de acordo com o que você quiser. Então eu vou botar um pouquinho mais, porque o hortelã é um cheirinho delicado. Se fosse o citronela, você poderia usar um pouco menos. Depende do seu gosto. Se você quiser, você também pode usar um corante. Os corantes geralmente são artificiais, então não aconselho, não é necessário. Só se você quiser. Agora, você vai agitar este frasco, essa garrafa, por mais 20 minutos. De vez em quando, por medida de segurança, você abre um pouquinho. Tá vendo? Você vai, depois de colocar todos os ingredientes aqui, agitar por mais 20 minutos. Sempre lembrando que você faz a agitação com delicadeza, não vira para seu rosto. E aí você sempre libera o gás, tá vendo? Para evitar que haja qualquer problema. Observe que agora você não tem mais
o mesmo material que tinha antes. A reação está se processando e ele vai ficar com essa consistência de um mingau bem grosso ou até endurecer, depende do óleo e da soda cáustica que você estiver usando. Então, depois de fazer a agitação por 20 minutos, você decide. Ou você coloca em moldes, formas, podem ser caixinhas de margarina ou outras de plástico, de madeira, ou você deixa na própria garrafa. E depois você corta a garrafa e já tem o sabão. Ok? Então aqui, ó, nós vamos fazer isso durante 20 minutos, agitando. Depois vamos deixar por uma semana em repouso. Observe que aqui, ó, cada momento que passa já vai engrossando mais um pouco. Certo? E aqui eu já vou mostrar para você, para acelerar o processo, o que eu fiz há 4 dias atrás. Não tem nem uma semana, mas ele já endureceu bastante. A diferença na coloração é porque esse óleo era de outra procedência, estava mais limpo. Então depois eu vou cortar a garrafa com estilete, outro material com cuidado, né? E vou dividir o sabão em pedaços e vou deixar mais um tempo exposto para que não haja problema com excesso da soda cáustica. E depois ele estará pronto para o uso, ok? Dando continuidade, nós agitamos, né, por 20 minutos. Então agora, esse aqui que foi o que a gente fez hoje, que ainda está morno, vai ficar em repouso durante uma semana. Depois de uma semana a gente vai tirar dessa garrafa, né, vai cortar a garrafa e ele vai estar já em ponto de corte. Esse aqui tem uns 4 dias que eu fiz, ele ainda está um pouco mole, mas como eu quero mostrar para vocês, aí eu cortei. Então você pode ver aqui, ó, que a consistência dele vai ficar bem homogênea, o cheiro também tá bom. E daqui a mais uns dias, em contato com ar, ele vai endurecer mais. E depois de uma semana, quando você cortar, você ainda deixa exposto ao ar por mais um tempo, para que perca um pouco dessa soda cáustica residual e fique mais sequinho. Em seguida você embala. Para embalar você pode usar ou plástico filme, que é PVC, ou esse papel que é mais natural, que é o papel manteiga, mais degradável. Ou você pode embalar com a folha de banana, ou seja, usar a sua criatividade. Então vou cortar mais um pedacinho aqui com a minha mão um pouco torta, só para você ver que mesmo com poucos dias ele já está com aparência boa. Quando você for fazer, você tira esses excessos, essas rebarbinhas que ficam. E esse pedaço aqui, ó, essa parte aqui, muita gente usa a garrafa como molde, mesmo de sabonetes, porque fica bonito. E para aproveitar também a garrafa. Mais um. Então você vê aqui o rendimento para 1 litro de óleo. Então é bastante sabão, né? O que você vai gastar aí é só a soda cáustica, que vai dar justamente, eu vou só mostrar aqui pra você que faz espuma, tá vendo? Aqui com a luva fica mais difícil, mas você vai ver quando você fizer que é bastante espuma que faz. E em seguida nós vamos fazer os sabonetes de glicerina, ok? Dando continuidade à nossa participação, nós vamos fazer agora um sabonete de glicerina. Então, para isso, a gente vai usar essa base para sabonete glicerinado.
que ela é vendida em lojas de artesanato. Então ela existe em 3 tipos. A transparente, que é essa, existe também a branca e a perolada. Então assim, as 3 têm a mesma composição, só que muda a questão da cor. Esta é a mais pura, porque não tem adição de corante. Então eu gosto muito de usá-la. Além disso, quando você mistura ingredientes nela, como ervas ou outras coisas, fica mais fácil de visualizar. É você que escolhe. Bom, esses materiais que eu vou mostrar aqui, que são necessários para o sabonete glicerinado básico, porque existem milhões de variações que você pode fazer, eles são vendidos nas lojas e eu vou deixar os endereços lá nos slides que eu vou colocar. Então, eles entregam por internet, então não é nada muito complicado. Em torno de R$13 custa 1 quilo dessa base e dá para fazer bastante sabonetes, como você vai ver. Além da base, para o sabonete básico, você vai precisar também dos extratos. E eu já falei como fazer esses extratos e tem a receita lá nos slides. Então, é basicamente você deixar as ervas em contato com o álcool, de preferência o álcool de cereais, que também é vendido nessas lojas de artesanatos e também em outros locais. Porque o álcool de cereais é mais puro do que esse álcool que está muito usado agora. Mas caso você não encontre esse de cereais, você pode usar também o outro, mesmo álcool a 70, que é o que já estamos usando mesmo, então não vai fazer mal. Mas o de cereais é o melhor e o mais indicado. Então você vai ter os extratos. Então eu fiz de casca de tangerina, eu fiz extrato de hibisco, esse de própolis eu comprei na farmácia, eu fiz o de hortelã, esse aqui é óleo de semente de uva para adicionar caso você queira, se for, por exemplo, um sabonete para pele, para melhorar, aumentar as propriedades. Aqui é o de jaborandi, que eu comprei porque é difícil de achar. Aqui tem erva doce e alecrim in natura, se você quiser colocar dentro do sabonete. Lembrando que quando você coloca qualquer erva acrescentada à base para fazer o sabonete, você diminui o tempo de validade. O tempo de validade desse sabonete é o tempo que está escrito na base. Então você lê o prazo de validade da base, que vem escrito aqui, ó. E esse prazo de validade é o prazo de validade do seu sabonete. Esse aqui é 3 de junho de 2021. Então você repare isso na hora de comprar, porque quanto mais tempo você tiver, melhor, mais tempo você tem para usar. Lembre-se de guardar embalado para não ter ressecamento. Você cortou, não usou toda, você embala direitinho e guarda. Além da base dos extratos, você vai usar também uma essência para que o sabonete fique cheiroso. Essa essência tem que ser hidroalcoólica ou hidroglicólica, quer dizer que ela tem que ser em álcool ou em glicerina, não em óleo, porque o óleo não vai se misturar bem aqui com essa base, assim como a água. Água com esse sabonete não combina, então não vai dar certo. Além disso, você pode acrescentar, por exemplo, se for argila, aveia, você pode colocar uma buchinha vegetal para fazer efeito esfoliante. Então, assim, a imaginação aqui não tem limites. Então, existem lojas, a loja inteira só com esse tipo de sabonetes, imitando diversas frutas, diversos formatos, diversas embalagens. Então, a gente vai fazer basicamente o modelo mais fácil, que seria a base com o extrato e a essência. Se você quiser, você pode adicionar um corante, que é um corante próprio para sabonetes, ok? Que também é hidroalcoólico, não é em óleo, diferente do corante para velas. Se você quiser, mas na nossa linha mais ecológica, a gente evita utilizar esse tipo de corantes sintéticos. Então, procure utilizar coisas mais naturais e não fazer coisas muito coloridas, naquela linha do menos é mais. Tem pessoas que não gostam de muito colorido nem muito cheiroso, então pense nisso, pense no público que você quer alcançar. Bom, além desse sabonete básico, nós vamos fazer também um sabonete de babosa,
tem uma tendência agora, como já falei, que é usar o shampoo sólido. Então o shampoo sólido pode ser feito com essa base de glicerina, que a glicerina, como já falamos, é um hidratante. E aí nós vamos acrescentar babosa, e aí eu vou mostrar a receita para você. Aqui já tem a babosa batida com o azeite doce, que também tem propriedades antioxidantes. Então, esse aqui vai ser um sabonete, além do sabonete comum. E vamos fazer também um sabonete de mel com própolis. Essas forminhas são de silicone, são também chamadas de moldes. Se você não tiver essas forminhas, você pode improvisar. Então você pode usar, por exemplo, isso aqui é uma forminha de gelo. Você pode usar essas forminhas de silicone, que são melhores, duram bastante. Essas aqui de plástico. Ou você pode usar a própria saboneteira como molde, ou usar a sua imaginação. Caixinhas, copinhos, potinhos de vidro, o que você tiver, você pode usar. Só não pode usar algo que seja de metal, né? Que não combina com o sabonete. Para embalar, assim como eu já falei com outro sabão, você normalmente usa esse plástico filme de PVC, que como é um plástico, caso você queira ter uma embalagem mais ecológica ainda, você pode usar o papel manteiga, mas não é transparente, ou imaginar uma outra embalagem, um saquinho de pano, ou uma folha, sei lá, você tem que pensar. Agora, o sabonete, depois de pronto, ele não deve ficar exposto ao ar livre, porque ele absorve umidade, então sempre ele deve estar embalado, ok? Bom, é isso, então, daqui a pouco a gente... Aqui está a base, né, que eu já mostrei para vocês, que é a base para sabonete glicerinado. Então aqui eu já cortei em pedaços 250 gramas. Esses 250 gramas eu vou usar para fazer o sabonete shampoo sólido de babosa. E essa parte aqui eu vou derreter em banho-maria, ou seja, vou usar dois métodos, porque quem não tiver o micro-ondas vai usar o banho-maria. Um terceiro método seria aquecer naqueles fogões elétricos, que é o melhor de todos, porque essa base não pode passar de 70 graus, que ela queima. Então por isso que a gente não põe ao fogo diretamente. E a panela mais indicada é essa aqui esmaltada, que usava antigamente para fazer papinha. Se for botar no micro-ondas, então pode ser, por exemplo, de plástico, não tem problema. Então você vai cortar, né, em cubinhos, não precisa ser muito pequenos, porque vai fundir. Vai colocar aqui. Se você tiver fogareiro de carvão, também serve. Tem que ser um aquecimento que não seja tão forte como o fogão a gás, que não atinja uma temperatura tão alta, para não queimar a base. Senão ela gruda na panela e não funciona. Você vai perder. Certo? E você vai derreter, fundir a base. E depois você acrescenta. É bastante simples. Você acrescenta os ingredientes que você quiser, extrato, depois que retirar do fogo, e coloca nas forminhas, nos moldes da sua preferência. Então esse aqui, os 250 gramas, eu vou colocar por 3 minutos no micro-ondas, que eu achei ótimo também, porque nem precisa de panela nem de fogo. Então, temos vários métodos. Então, enquanto vai aquecendo, a gente vai preparando os materiais. Você já tem em mente mais ou menos o que é que você vai precisar. Então você já separa o extrato, a essência, o corante, o que você vai usar em cada forma. E quando a base derreter, você só coloca os ingredientes, acrescenta e aí passa para a forminha, certo? Bom, então agora nós já estamos com as duas porções de base que nós colocamos para derreter. As duas já derreteram, a do banho-maria e a do micro-ondas. Então vamos tentar fazer rápido para não esfriar. Vamos fazer um dos sabonetes que vai ser o shampoo sólido, que vai ser com babosa, e o outro, esse com babosa, a gente vai acrescentar extrato de jabonandi,
esse pantenol, que é uma substância que ajuda o crescimento dos cabelos, que é boa para a pele também. Além desse sabão de babosa, que se usa também como shampoo sólido, nós vamos fazer um sabonete de mel, que vai ser nessa forminha muito fofa aqui, imitando uma colmeininha. Nesse de mel, nós vamos usar extrato de própolis, camomila e mel. Então esse aqui nós não vamos colocar essência, então esse aqui é bem básico. Então é um sabonete natural. A gente não pode dizer que é vegano por causa do mel, mas ele é bastante natural, não tem nenhum corante, nem essência artificial. É para pessoas que são mais sensíveis, né? Não gostam de muito cheiro. Esse aqui é o de babosa. Esse sim é vegano, não tem nenhum produto animal. E vamos fazer um outro com o que sobrar ali da quantidade de bases que a gente usou. Então a gente vai improvisar. Mas na hora de improvisar, a gente tenta ter assim uma lógica, né? Então a gente tenta combinar. Nesse agora, nós vamos colocar um pouco de corante vermelho para ter uma cor diferente para quem gosta mais colorido. Nesse corante vermelho, a gente vai usar o extrato de pitanga para combinar. A essência de pitanga e o extrato de hibisco, que fui eu que fiz. E se quiser, em alguma forminha, a gente acrescenta o erva doce, se não, não acrescenta, certo? Caso sobre um pouquinho, a gente coloca aqui e pode utilizar quando você for fazer outras essências, outros extratos, então outros moldes, aí você vai usar a sua criatividade, certo? Bom, então aqui temos a base, a glicerina que foi derretida no micro-ondas. Depois você vê que a cor fica um pouquinho diferente da que foi derretida no fogo. Mas não tem problema que você vai colocar os outros ingredientes e a cor vai mudar mesmo. Nesse caso aqui nós temos 250 gramas da base, ou seja, de 1 quilo nós cortamos em 4, pegamos 1/4 daquela base, cortamos, aquecemos e aqui a gente vai misturar 1 xícara de azeite de oliva, que chama de azeite doce, que foi batido no liquidificador, com 4 folhas de babosa, só o interior dela, que é aquela parte que parece um gel. Então nós cortamos as folhas de babosa, deixamos escoar aquele líquido amarelo, lavamos bastante até sair aquele líquido bem amarelo que escorre, que é uma defesa da planta que não faz bem a pele. Aí depois nós cortamos a casca todinha, deixamos só aquele miolinho e batemos no liquidificador com o azeite. Então virou essa emulsão, ó. A babosa não aparece e não vai aparecer no sabonete, porque eu já fiz, já testei e você não precisa se preocupar com isso. É só para ter as propriedades da babosa, que é reconhecidamente faz bem à pele, ao cabelo, é hidratante, tem antioxidantes, é natural, é fácil de achar, tem nos quintais. Então é para valorizar algo que a gente tem. Aí eu vou acrescentar uma colherinha do extrato de jaborandi, para ficar mais fácil, porque às vezes a pessoa não tem conta-gotas, que é meio escuro, tá vendo? Jaborandi é uma planta também que é bastante usada em shampoos e tal, porque faz bem ao cabelo. Então a ideia desse sabonete é que sirva também como um shampoo sólido, que é uma tendência que tem atualmente. Você pode olhar na internet que está na moda e custa caro. E aqui eu comprei na farmácia, né? É uma substância que chama pantenol, que tem várias marcas e que também é bom para a pele, para o cabelo. Então, ó, depois que você misturou tudo, você decide se quer usar alguma essência ou não. Vamos usar uma essência um pouquinho. Então a gente tem aqui, deixa eu ver, uma que seja mais suave. Ó, esse aqui é um cheirinho de bebê. Então não é uma coisa muito forte. Então você sempre tem essa preocupação de escolher essências que não sejam desagradáveis, né? Não colocar uma quantidade muito grande.
Aí você vai misturar e vai colocar na forma. Nós escolhemos essa forma de sabonete porque é fácil, é uma saboneteira e já vai ficar num formato bom para usar no cabelo também, certo? Então elas são 250 gramas, então dá para fazer aqui, ó, e você ainda vai poder o que sobra. Então a minha sugestão é que esses maiores você usa como shampoo sólido, que precisa ser maior, e os menores você usa como sabonete, bota na pia para enfeitar e tal. Então se você tivesse mais, daria mais 2 desses, né? Mas eu só tinha uma saboneteira. Então vou colocar aqui uma outra forminha, pode ser essa aqui, ó. É só porque ele vai ficar num formato mais quadradinho. Não precisa passar nada na forma, que depois que esfriar, ela solta facilmente. Bom, então todos esses aqui você grava, coloca no papel, para você saber depois, quando for rotular, quais são os ingredientes, certo? Depois de colocar na forma, você tem que borrifar com álcool. Por quê? Para tirar essa espuminha. Deixa eu pegar esse outro aqui. Essa espuminha que fica em cima, tá vendo? Então, o álcool aqui não vai atrapalhar, pelo contrário, para diminuir essa espuma que fica por cima, que é natural, porque como é um sabão, faz espuma. Pronto. Então pode deixar esfriando a temperatura ambiente. Alguns mandam colocar na geladeira, mas eu prefiro deixar a temperatura ambiente. Certo? Essa é a nossa segunda proposta, né, de sabonete, que você pode modificar conforme a sua criatividade. Então esse é um sabonete de mel. Então ele vai ter mel, própolis, vamos colocar também um pouquinho de camomila, a erva no sabonete, para você ver um formato desse. E o extrato também é de camomila, que foi eu que fiz. Então eu vou colocar a colherinha porque não, às vezes a pessoa não tem o... Deixa eu ver se eu consigo mexer com isso. Então eu vou colocar uma colherinha do extrato de camomila, né, que foi feito em álcool de cereais. Vou colocar algumas gotas do extrato de própolis, né, que foi comprado na farmácia. É extrato alcoólico também. Então vai ficar com um cheirinho de própolis. Vamos colocar 2 colherzinhas de mel. O mel não pode ser dissolvido em água, aliás, nada pode ser dissolvido em água quando você faz sabonete, sempre em álcool. Pronto. O freguês desse sabonete não quer que tenha nenhum tipo de perfume, então nós não vamos colocar. Mas observe que nós já vamos ter o cheirinho do mel, o cheirinho da camomila, o cheirinho da própolis, então ó. E a cor também, então por isso eu não acredito que precise de colocar mais nada, nem corante, nem nada sintético, porque você diminui o poder de cura, sei lá, de tratamento do seu sabonete e acrescenta substâncias químicas indesejáveis. Aqui a camomila, né, que é também conhecida por suas propriedades anti-infecciosas, é bom para clarear a pele, é usado em shampoos, em cremes, e é bonito também. E aí você colocou embaixo, mas essa forma ela vai ser virada depois, então a camomila vai ficar visível. Como a base é transparente, então ela vai aparecer. Então vai funcionar também como um enfeite. Claro que tem pessoas que gostam, outras que não. Então, se você preferir, você não coloca
a erva e coloca só o extrato. E aí o sabonete também dura mais. Então, como temos um pouquinho que sobrou, eu vou colocar nessas outras forminhas aqui. Você vai ter um maior e uns pequenos para decorar o seu banheiro, para dar de presente. Você pode colocar em cestinhas, em saquinhos. Pronto. Esse sabonete também pode ser usado como shampoo sólido. E aí você faz um tamanho maior. Pronto, então essa é a nossa segunda proposta. Esse já ficou com menos espuma, mas mesmo assim eu vou botar um pouquinho de álcool só para garantir, ok? Bom, então agora a nossa última receita de hoje, né? E depois podemos conversar sobre fazer outras com quem tiver interesse. E vocês também podem sugerir. Bom, nessa receita aqui está bastante livre, né? Nós temos uma quantidade que é você que determina de glicerina que já foi derretida. E a gente vai fazer agora um vermelho para usar o corante que a gente não usou até agora. Então, para combinar o vermelho, nós vamos usar o extrato de hibisco. Então, vou colocar diretamente aqui, porque é só um pouquinho, não tem problema. Ele já tem uma cor bem bonita, tá vendo? Vou botar mais um pouquinho para você ver. Então, aqui já é o extrato, só o extrato. A cor mudou, provavelmente devido à mudança de pH. Acontece com as antocianinas que tem no hibisco. Mas aí nós vamos colocar o corante vermelho. E aí você coloca na quantidade que você quiser. Lembrando que você deve sempre colocar aos pouquinhos. Porque, ó, ele é bastante forte. Para não correr o risco de ficar uma coisa muito vermelha. Então você vai colocando e vai mexendo. Quando você estiver achando que a cor já está razoável, então pra mim aqui tá bom, porque eu não gosto muito vermelho, então fica uma corzinha mais suave. Então vai ser hibisco. E para combinar, nós vamos usar a essência de pitanga. Se eu tivesse extrato de pitanga, eu usaria, mas não tenho, então usei de hibisco. Então vai ficar com cheirinho de pitanga para combinar com a cor. E em algumas forminhas a gente pode colocar um pouquinho de alecrim ou de erva doce ou do que você quiser, certo? Então já temos um cheirinho de pitanga por aqui. Se você quiser uma cor mais forte, você acrescenta mais essência ou mais corante, conforme o seu gosto. Então agora é só colocar nas forminhas, né? Essa forminha de abacaxi. Esse pouquinho que passar, depois você retira na hora que endurecer. Então é uma boa ideia para você fazer agora em tempos do coronavírus. Serve como relaxamento, serve para dar um presente, serve também para economia informal, para ter uma renda extra, para dar de presente. E também é melhor do que o sabonete convencional, que é feito com gordura animal e eles retiram a glicerina. Então esse sabonete convencional resseca a pele. Pronto, acho que deu certinho aqui. Pronto. Então depois a gente vai mostrar a vocês já os sabonetes prontos, porque agora eles têm que ficar um tempo, umas 3 horas ao ar livre é melhor. E depois nós vamos embalar com o plástico filme ou com outra embalagem que você sugerir, ok? Bom, aqui nós já temos o sabão, ele não endureceu completamente, né? Porque não temos uma semana ainda. À medida que vai passando o tempo, ele vai ficando mais uniforme, mais seco. Depois nós vamos deixar ainda assim a exposição ao ar livre por mais um bom tempo. O ideal é 1 mês, para que todo o excesso de soda cáustica seja perdido e também ele fique mais completamente seco. Aí você faz a embalagem que você preferir, pode ser um plástico, um papel, uma folha de banana,
certo? Lembrando sempre de preservar o meio ambiente, de colocar o rótulo, que seria sabão artesanal, feito com óleo reutilizado. Bom, como já falei, você poderia utilizar óleo de coco, azeite doce, azeite de dendê ou também a gordura animal. E aqui eu já embalei os sabonetes que fizemos. Então aqui, ó, foi todos os que fizemos ontem, com mais ou menos meio quilo de base glicerinada. Então é um bom rendimento, né? Então alguns eu embalei com plástico filme. Esse aqui lembra o que fizemos com mel e própolis. Então ficou um efeito legal. Então a camomila ficou embaixo. Mel, própolis e camomila. Aqui eu coloquei no saquinho o que nós fizemos de babosa, para evitar o uso do plástico. Então eu não embalei duas vezes, eu coloquei só no plástico. E se você tiver alguma ideia para uma embalagem alternativa, você pode usar o papel, por exemplo, o papel manteiga, só que ele não é tão transparente. Então você pode colocar numa cestinha, num saquinho, numa caixinha de madeira ou de papelão que você mesmo pinte ou decore. Então na internet tem muitas ideias de milhares de formas de você fazer. Então aqui é só uma sugestão. Lembrando que a prática ecológica ela é diferente da prática consumista tradicional. Na prática ecológica a gente não visa a competição. Então não queremos ser o melhor, não queremos produzir mais. Nós queremos apenas contribuir, fazer algo que não vai destruir o meio ambiente, algo que nos dê prazer. E assim nós vamos encontrando outras pessoas que têm os mesmos interesses. Então aqui a ideia não é ter milhões de seguidores, vender milhões de unidades. Aqui a ideia é contribuir, como fazem as comunidades já tradicionais, as comunidades como os quilombolas, como as comunidades indígenas, comunidades rurais. Então esse saber é que está se perdendo. Então ao fazer dessa forma, você também contribui para que essa sabedoria não se perca e a gente não consiga recuperar. Então se você tiver na sua comunidade pessoas que fazem sabão ou outros tipos de cosméticos, produtos de limpeza, óleos artesanais, você pode procurar saber como é que é feito. Você pode tentar conversar, filmar e mandar para nós. Eu vou deixar o link. Nesse link vai ter também os slides. Nesses slides eu vou explicar a teoria, como é que o sabão age contra a sujeira, contra o Covid, e também onde você pode encontrar esses materiais. Então você pode sugerir outras práticas, dar suas opiniões, para que esse projeto continue e a gente possa fazer outras práticas, inclusive com a comunidade lá onde a gente vive. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado e que essa prática que é simples e possa contribuir não só para o meio ambiente, mas também para que a gente não perca essa forma de fazer artesanal, certo?